Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje tenho uma história verdadeiramente incrível para compartilhar com vocês. Em 1998, Gael Montoya sofreu um acidente de carro que quase lhe tirou a vida. Durante sua experiência de quase morte, Gael teve uma visão impressionante sobre o futuro, revelando um evento crucial que acontecerá em agosto de 2024. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum detalhe dessa jornada inesquecível. Vamos começar. Olá, meu nome é Gael Montoya e tenho uma história para contar que mudou completamente minha vida. É algo que aconteceu comigo há muito tempo, mas ainda hoje mexe comigo toda vez que penso a respeito. Foi em 1998, numa noite de verão em El Paso, Texas. Eu tinha 18 anos na época e estava prestes a começar a faculdade. Era jovem, cheio de sonhos e planos para o futuro. Naquela noite, meu melhor amigo Lucas e eu estávamos nos preparando para ir a uma festa. Era para ser só mais uma noite de diversão, mas acabou se tornando o momento que dividiu minha vida em antes e depois. Nasci e cresci em El Paso, uma cidade na fronteira com o México, cheia de cultura e vida. Meus pais são de origem mexicana, mas eu nasci aqui, nos Estados Unidos. Cresci numa família grande, barulhenta e amorosa. Sempre fui um garoto tranquilo, gostava de estudar e ler. Lucas era o oposto de mim, extrovertido, sempre pronto para uma festa. Nos conhecemos no ensino médio e, apesar das diferenças, nos tornamos melhores amigos. Naquela noite de 1998, eu estava animado com a festa, mas também um pouco ansioso. Era o verão antes de começarmos a faculdade, e eu sabia que muita coisa ia mudar em breve. Lucas e eu tínhamos planos de estudar na mesma universidade. Eu queria ser engenheiro. Ele sonhava em se tornar advogado. Tínhamos tantos planos, tantas expectativas. Lembro que passei a tarde toda me arrumando. Escolhi uma camisa simples, mas que achava elegante. Lucas apareceu lá em casa usando uma camisa estampada, bem chamativa, a cara dele. Saímos no meu velho sedã vermelho, que eu tinha ganhado dos meus pais quando passei na carteira de motorista. Aquele carro tinha sido palco de tantas aventuras nossas. Se eu soubesse o que estava prestes a acontecer, teria ficado em casa naquela noite. A experiência que vivi foi assustadora, mas também transformadora. Mudou completamente minha visão sobre a vida, a morte e o que vem depois. Mas estou me adiantando. Deixe-me contar a história desde o começo para que você entenda como uma simples noite de festa se transformou na experiência mais intensa e surreal da minha vida. Era uma noite típica de verão em El Paso. O calor do dia tinha diminuído um pouco, mas ainda dava para sentir aquela quentura característica do deserto. Lucas e eu saímos de casa por volta das 9 da noite. As ruas já estavam cheias de gente, pessoas aproveitando a noite, indo para bares, restaurantes, festas. Lembro que ligamos o rádio do carro no último volume. Tocava uma música latina que estava fazendo sucesso na época. Lucas cantava alto, desafinado, e eu ria. Estávamos tão despreocupados, tão felizes. A festa para a qual estávamos indo era na casa de um amigo nosso, do outro lado da cidade. Não era longe, mas tínhamos que atravessar o centro. Enquanto dirigia, conversávamos sobre nossos planos para o futuro. Lucas estava empolgado com a ideia de se tornar advogado. Falava sobre como ia defender os direitos das pessoas. Eu contava sobre meus planos de me especializar em engenharia ambiental. Queria fazer algo para ajudar o planeta. Estávamos chegando perto do centro da cidade. As luzes dos prédios e das ruas passavam rápido pela janela do carro. Lembro de olhar para o relógio do painel. Eram 9h37 da noite. É estranho como alguns detalhes ficam gravados na nossa memória, não é? Nos aproximávamos de um cruzamento. O sinal estava verde para nós. Então continuei. Foi tudo muito rápido.
De repente, vi um clarão amarelo pelo canto do olho. Era um ônibus escolar. Ele vinha em alta velocidade e não parecia que ia parar. Não tive tempo de reagir. Em um segundo, estávamos conversando e rindo. No outro, ouvi um barulho ensurdecedor de metal se chocando contra metal. O impacto foi tão forte que senti como se todo o ar tivesse sido expulso dos meus pulmões. O carro girou várias vezes e tudo ao meu redor se transformou em um borrão de cores e luzes. Ouvi o som de vidro se quebrando, senti algo quente e úmido escorrendo pelo meu rosto, provavelmente sangue. O carro finalmente parou de girar. Ficou um silêncio estranho por alguns segundos. Então comecei a ouvir gritos, buzinas, sirenes ao longe. Tentei me mover, mas meu corpo não respondia. Virei a cabeça com dificuldade e vi Lucas. Ele estava imóvel, com os olhos fechados. Tentei chamá-lo, mas minha voz não saía. Comecei a sentir uma dor intensa se espalhando por todo o meu corpo. Minha visão começou a ficar embaçada. A última coisa que lembro antes de perder a consciência foi pensar: será que vou morrer? E então, tudo ficou escuro. Não sei dizer quanto tempo fiquei inconsciente. Poderiam ter sido segundos, minutos ou horas. A próxima coisa que percebi foi uma sensação estranha de leveza. A dor tinha desaparecido completamente. Era como se meu corpo não pesasse nada. Abri os olhos, ou pelo menos achei que tinha aberto. Não estava mais no carro destruído. Na verdade, não estava em lugar nenhum que eu pudesse reconhecer. Tudo ao meu redor era um vazio branco e brilhante. Não havia chão, nem céu, nem paredes. Apenas uma luz suave e acolhedora por todos os lados. Olhei para mim mesmo e percebi que podia ver através do meu próprio corpo. Era como se eu fosse feito de uma substância translúcida, quase como vidro, mas flexível. Não sentia frio nem calor. Não sentia a necessidade de respirar. Era uma sensação indescritível de liberdade. Tentei chamar por alguém, mas nenhum som saiu da minha boca. Ou melhor, eu não tinha mais boca. Não tinha mais um corpo físico. Era apenas consciência, pensamento puro. Foi nesse momento que comecei a entender. Eu tinha morrido. Era isso que acontecia depois da morte? Estranhamente não senti medo. Pelo contrário, uma paz profunda me envolveu. Era como se todos os medos, todas as preocupações da vida tivessem ficado para trás, junto com o meu corpo físico. De repente, senti uma presença. Não vi ninguém, mas sabia que não estava sozinho naquele lugar. Uma voz que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo, falou comigo. Não com palavras, mas diretamente na minha mente. Não tema, disse a voz. Você está seguro aqui. Tentei responder, perguntar onde eu estava, o que tinha acontecido, mas antes que pudesse formular os pensamentos, a voz continuou. Você está na fronteira entre os mundos. Não é seu tempo ainda. Há muito para você ver e aprender. E foi ali, entre a vida e a morte, que minha verdadeira jornada começou. Então, eu não estava morto. Ou pelo menos não de forma permanente. Milhares de perguntas rodopiavam na minha mente, mas antes que pudesse formular uma única, senti-me envolvido por uma luz branca, ofuscante e pura. Aos poucos, o que antes era um vazio absoluto começou a se transformar. Formas e cores começavam a se materializar ao meu redor, como se o mundo estivesse sendo pintado novamente, peça por peça. Abaixo de mim, vi a cena do acidente. Meu carro completamente destruído, cacos de vidro espalhados pela estrada, policiais e paramédicos correndo de um lado para o outro. Era surreal observar tudo isso de cima, como se eu estivesse assistindo a um filme, mas um filme em que eu era o protagonista. Vi meu corpo inconsciente sendo retirado das ferragens, enquanto Lucas era colocado em uma maca. Quis gritar, dizer que estava bem, que estava ali, acima de tudo e de todos.
mas sabia que ninguém poderia me ouvir. Enquanto eu observava a cena, senti uma força gentil me puxando para longe. Era hora de partir, mas para onde eu não sabia. O que eu sabia, com uma certeza profunda, era que estava prestes a embarcar na jornada mais incrível da minha existência ou da minha morte. Conforme me afastava, senti uma presença ao meu lado. Virei-me, ou talvez tenha apenas direcionado minha consciência, e vi algo que jamais esquecerei. Um ser de luz estava ali, ao meu lado. Chamar essa figura de anjo parece insuficiente, mas é a palavra mais próxima que consigo encontrar. Era uma forma humanoide, inteiramente feita de luz, sem asas ou auréola, como nos desenhos tradicionais. Era apenas uma presença radiante e acolhedora. Esse ser parecia ter cerca de 30 anos, se é que faz sentido falar em idade para uma entidade assim. Vestia algo que lembrava uma túnica de um tom bege brilhante, irradiando calor e conforto. Seus olhos, seus olhos, eram como 2 pontos de luz intensa, mas não ofuscante. Olhar para eles era como mergulhar em um oceano de sabedoria e amor incondicional. O rosto do ser tinha um sorriso gentil que me fez sentir completamente acolhido e compreendido. Seus cabelos longos e sedosos caíam sobre os ombros, brilhando como fios de ouro líquido. E sua pele, se é que posso chamar assim, emanava uma aura de pureza absoluta. Quando o ser falou, não foi com palavras, mas com pensamentos que se formavam diretamente na minha mente. "Bem-vindo, Gael", disse ele. "Eu sou seu guia nesta jornada." Tentei responder, fazer perguntas, mas descobri que não precisava. Meus pensamentos e dúvidas eram instantaneamente compreendidos. "Você tem muitas perguntas", continuou o guia. "É natural. Você passou por uma experiência traumática e agora se encontra em um reino além da sua compreensão atual. Mas não tema. Estou aqui para guiá-lo e mostrar-lhe coisas que poucos têm o privilégio de ver." Uma onda de gratidão e amor emanava do ser, tão pura e intensa que quase doía. Lágrimas, ou o equivalente espiritual delas, começaram a escorrer pelo meu rosto etéreo. "Por que estou tendo esta experiência?" consegui perguntar mentalmente. O guia sorriu ainda mais, com carinho. "Cada alma tem seu próprio caminho, Gael. Algumas precisam dessa experiência para crescer, para entender verdades maiores sobre a existência. Você foi escolhido porque tem um papel importante a desempenhar no futuro. O que você verá e aprenderá aqui moldará não apenas sua vida, mas potencialmente o destino de muitos outros." Surpreso e um pouco assustado com essa revelação, hesitei. Eu, com um papel importante? Parecia difícil de acreditar. O guia, percebendo minha hesitação, deixou sua luz ainda mais calorosa e reconfortante. "Não se preocupe com o peso da responsabilidade agora. Tudo ficará claro no momento certo. Por enquanto, apenas observe e aprenda. Está pronto para começar nossa jornada?" Hesitei por um momento, mas então senti uma coragem que não sabia que possuía. Assenti, ou pelo menos pensei em assentir. "Então venha", disse o guia. "Há muito para ver." E com isso começamos a nos mover. Não estávamos andando ou voando no sentido tradicional. Era como se o próprio espaço estivesse se movendo ao nosso redor. Estávamos prestes a embarcar em uma jornada que mudaria para sempre minha compreensão sobre a vida, a morte e tudo o que existe entre elas. Conforme nos movíamos pelo etéreo, comecei a ver algo se formando à distância. No início, parecia apenas um brilho no horizonte, mas à medida que nos aproximávamos, percebi que era muito mais do que isso. Era uma cidade, mas não uma cidade comum. Era uma metrópole feita inteiramente de luz. Imagine os arranha-céus mais impressionantes que você já viu. Agora, imagine-os construídos com um material que parecia cristal líquido,
brilhando com todas as cores do arco-íris. As estruturas não pareciam sólidas como as construções que conhecemos. Elas ondulavam suavemente, como se estivessem vivas e respirando. Havia pontes de luz conectando os edifícios, e o que pareciam ser veículos de energia pura se movendo entre eles. "O que é este lugar?" perguntei mentalmente ao meu guia. "Esta é uma das muitas cidades no plano espiritual", respondeu ele. "Aqui, as almas que completaram sua jornada na Terra vêm para descansar, aprender e se preparar para suas próximas experiências." À medida que nos aproximávamos, comecei a distinguir figuras movendo-se pela cidade. Eram como o meu guia, seres de luz em formas vagamente humanoides. Alguns pareciam conversar em pequenos grupos, enquanto outros caminhavam sozinhos, imersos em profunda contemplação. "As almas aqui não possuem corpos físicos como você os conhece", explicou o meu guia. "Elas assumem formas que lhes são confortáveis, baseadas em suas memórias e autoidentidade." Notei que algumas das figuras eram mais brilhantes e definidas do que outras e perguntei o motivo. "O brilho que você vê reflete o nível de evolução espiritual de cada alma. Quanto mais evoluída, mais brilhante e definida é a sua forma energética", respondeu ele. Passamos por algo que se assemelhava a um imenso parque, mas em vez de árvores e grama, havia formas de energia que se moviam e mudavam de cor constantemente, como se a própria natureza estivesse viva e consciente. "Este é um lugar de cura e renovação", disse o meu guia. "As almas vêm aqui para se recuperar de experiências difíceis que tiveram na Terra." Continuamos nossa jornada pela cidade, passando por estruturas que lembravam escolas ou universidades, onde grupos de almas estavam reunidos, aparentemente absorvendo conhecimento de uma forma que eu não conseguia compreender totalmente. "O aprendizado nunca cessa", explicou o guia. "Mesmo após deixar o plano físico, as almas continuam a evoluir e a adquirir sabedoria. Em determinado momento, passamos por algo que parecia um enorme anfiteatro. Milhares de seres de luz estavam reunidos, todos focados em uma figura central que irradiava uma luz tão intensa que era quase difícil de olhar diretamente. "O que está acontecendo ali?" perguntei. "Aquela é uma alma muito evoluída, compartilhando conhecimentos e experiências", respondeu o guia. "Poderíamos chamá-la de um mestre espiritual." À medida que explorávamos a cidade, cada novo local que víamos me enchia de admiração e perguntas. Havia lugares que lembravam laboratórios, onde almas trabalhavam com energias e forças que eu não conseguia compreender. Havia também espaços que pareciam galerias de arte, mas as obras eram feitas de luz e pura emoção. "A criatividade e a expressão são fundamentais aqui", explicou meu guia. "Cada alma tem a oportunidade de explorar e expandir seus talentos e paixões." Enquanto observávamos tudo isso, percebi algo curioso. Apesar de toda a atividade e movimento, havia uma sensação profunda de paz permeando tudo. Não havia pressa, estresse ou conflito visível. "Como isso é possível?" perguntei. "Na Terra, uma cidade tão ativa seria caótica." Meu guia sorriu. Ou pelo menos essa foi a sensação que tive. "Aqui, cada alma está em sintonia com seu propósito maior. Não há ego ou desejo de poder sobre os outros. Todos trabalham juntos para o bem comum e para a própria evolução." Fiquei maravilhado com essa ideia, uma sociedade baseada na cooperação e no crescimento mútuo, sem as complicações e conflitos que conhecemos na Terra. Quando estávamos prestes a deixar a cidade, meu guia se virou para mim. "Lembre-se, Gael, o que você viu aqui é apenas um vislumbre do que é possível. Cada plano de existência tem suas próprias maravilhas e desafios. Esta cidade é um exemplo do que as almas podem criar quando trabalham em harmonia."
Sentia-me profundamente tocado e transformado pelo que havia visto, mas algo me dizia que nossa jornada estava longe de terminar. Havia muito mais a ver e aprender. Deixando a cidade de luz para trás, movemo-nos em direção a uma paisagem completamente diferente. À minha esquerda, um vasto campo se estendia até onde a vista alcançava, mas não era um campo comum. Era um lugar de uma beleza indescritível, repleto de cores vibrantes e uma energia pura e inocente. O céu acima do campo era de um azul impossível, mais profundo e vivo do que qualquer coisa que já vi na terra. Nuvens de formas fantásticas flutuavam preguiçosamente, mudando de cor suavemente, de rosa para dourado, de dourado para lavanda. No chão, o que parecia ser grama era, na verdade, uma miríade de pequenas luzes ondulando como um oceano de estrelas. Cada movimento criava ondas de cores que se espalhavam em todas as direções. Mas o que mais me chamou a atenção foram as crianças. Dezenas, talvez centenas de pequenas formas de luz corriam e brincavam pelo campo. Suas risadas eram como música, criando ondas de alegria que eu podia literalmente ver se espalhando pelo ar. "O que é este lugar?" perguntei ao meu guia, maravilhado. "Este é o campo da inocência", ele respondeu. "É um lugar de descanso e cura para as almas mais jovens." Observei mais de perto e percebi que nem todas as formas eram humanas. Havia também o que pareciam ser filhotes de animais, cachorrinhos de luz perseguindo gatinhos etéreos, pequenos pássaros brilhantes voando em formações graciosas. "Toda forma de vida tem alma?" perguntei surpreso. Meu guia assentiu. "Toda consciência, toda forma de vida, possui sua própria centelha divina. Aqui, elas coexistem em perfeita harmonia." Enquanto observávamos essas cenas de pura alegria e inocência, vi algo que me deixou especialmente emocionado. Um grupo de crianças de luz estava brincando com o que parecia ser um enorme cão brilhante. O animal irradiava amor e proteção, e as crianças riam alegremente enquanto subiam em suas costas. "Aquele é um guia espiritual", explicou meu anjo. "Ele assume a forma que é mais reconfortante para as crianças." Continuamos observando as cenas de alegria pura. Vi crianças de luz criando castelos com o que parecia ser areia feita de estrelas. Outras dançavam em círculos, seus movimentos criando padrões complexos de luz no ar. "Por que algumas almas vêm para cá, em vez de para a cidade que vimos antes?" perguntei. "Cada alma tem necessidades diferentes", respondeu meu guia. "Algumas, especialmente aquelas que tiveram vidas curtas ou difíceis na Terra, precisam deste ambiente de pura inocência e alegria para se curarem e se prepararem para suas próximas jornadas." Pensei em todas as crianças que morrem jovens na Terra, em acidentes, doenças ou violência. Era reconfortante saber que havia um lugar assim esperando por elas, um lugar onde a pureza da alma é preservada e onde a inocência floresce em meio a uma beleza indescritível. Enquanto eu observava essas cenas extraordinárias, uma sensação profunda de reverência e assombro me envolvia. O futuro, que sempre havia sido um mistério inatingível, estava agora se desdobrando diante de mim, com toda a sua complexidade e beleza. À medida que as imagens se tornavam mais nítidas, vi algo que mexeu profundamente com meu coração. Pessoas de todas as partes do mundo, unindo-se como nunca antes. Era um verão de 2024, e o mundo parecia estar em um estado de profunda turbulência. Protestos fervorosos tomavam as ruas, com vozes diversas clamando por mudança. Vi líderes mundiais, suas faces marcadas pela preocupação, reunidos em discussões frenéticas, tentando encontrar soluções para desafios que pareciam insuperáveis. O ar estava carregado de tensão, e eu podia sentir o peso da incerteza pairando sobre todos. De repente, algo aconteceu. Um evento,
cuja natureza exata era difícil de distinguir, sacudiu o mundo inteiro. Por um breve momento, parecia que tudo estava à beira do colapso. O caos reinava e a escuridão ameaçava engolir tudo. Mas então, como um farol de esperança em meio à tempestade, uma transformação começou a se manifestar. Eu vi pessoas de todas as nações, todas as culturas, todas as raças começarem a se unir de uma forma que eu jamais havia imaginado ser possível. Era como se aquele evento catastrófico tivesse despertado algo adormecido dentro de cada ser humano. Uma consciência coletiva, uma compreensão profunda de que a sobrevivência e o bem-estar de todos estavam interligados. O que está acontecendo? Perguntei, incapaz de conter minha emoção. O que você está vendo é um ponto de virada para a humanidade, respondeu meu guia com uma serenidade que transmitia tanto esperança quanto sabedoria. Um momento em que as pessoas percebem que precisam trabalhar juntas para superar os desafios que enfrentam. Enquanto eu continuava a observar, maravilhado, o caos dava lugar a uma nova ordem, uma nova visão de um futuro possível. Vi inovações surpreendentes surgirem com uma rapidez que desafiava a compreensão. Novas formas de energia limpa emergiam, como se a própria Terra estivesse respondendo ao chamado de cura. Tecnologias avançadas limpavam os oceanos, devolvendo-lhes a pureza há muito perdida. Avanços médicos curavam doenças que antes eram consideradas incuráveis, trazendo alívio e esperança a milhões. Mas, acima de tudo, o que mais me impressionava era a mudança no espírito humano. Havia uma nova consciência, um senso de unidade e propósito compartilhado que transcendia fronteiras e diferenças. As pessoas não eram mais meramente indivíduos isolados, lutando por suas próprias causas. Elas eram partes de um todo maior, conectadas por um fio invisível de compaixão e entendimento. Isso realmente vai acontecer? Perguntei, meu coração batendo mais rápido com uma mistura de esperança e ceticismo. Como eu disse, Gael, o futuro não está escrito em pedra, respondeu meu guia com uma voz gentil e reconfortante. O que você está vendo é uma possibilidade, um caminho que a humanidade pode escolher seguir. Mas depende das escolhas que cada indivíduo faz todos os dias. Continuei a observar, as cenas se desdobrando como um espetáculo grandioso diante de mim. Vi avanços na compreensão da consciência humana. Pessoas desenvolvendo habilidades que antes consideraríamos sobrenaturais. A intuição florescia, a empatia se expandia e a capacidade de sentir a conexão com o universo se tornava uma realidade para muitos. E ali, naquele espaço vasto e eterno, rodeado por estrelas e nebulosas, compreendi que o futuro era uma tela em branco, pronta para ser pintada pelas escolhas que fazemos agora. A visão do que poderia ser me deixou com uma sensação de responsabilidade, mas também com uma profunda esperança. Pois, no final, a força que nos une é maior do que qualquer força que tente nos separar. Enquanto as imagens começavam a se dissipar, me vi de volta ao lado do meu guia. Olhei em seus olhos, que brilhavam com a luz de 1000 estrelas, e soube que essa jornada tinha mudado algo fundamental dentro de mim. Lembre-se, Gael, disse ele com um tom de despedida suave. O futuro é um reflexo do que escolhemos acreditar e do que escolhemos fazer. Que as visões que você viu hoje sejam um farol em sua vida, guiando cada um de seus passos. Eu assenti, sentindo-me profundamente tocado e transformado. Sabia que a jornada estava longe de terminar, mas a paz e a determinação que agora carregava em meu coração eram uma nova fonte de força. Estava pronto para o que viria a seguir, com os olhos abertos e o espírito preparado. A experiência que acabei de compartilhar é algo além das palavras, um mergulho profundo na essência do ser e do universo. À medida que revivo cada detalhe, uma avalanche de emoções toma conta de mim.
e eu me vejo novamente naquela vastidão, onde o tempo e o espaço se dissolvem em pura energia e luz. O que eu vi, o que senti, foi mais do que uma simples visão do futuro. Foi um convite para compreender o papel de cada um de nós na grande tapeçaria da existência. Enquanto eu flutuava naquele vazio cósmico, cercado por estrelas e nebulosas, cada uma delas contando uma história, o meu guia me revelou as infinitas possibilidades que aguardam a humanidade. Vi a Terra transformada, um lugar onde a tecnologia e a consciência humana se entrelaçavam para criar um mundo de maravilhas. Mas também vi os desafios que nos aguardam, as sombras que ainda precisam ser iluminadas. A cada cena que se desdobrava diante dos meus olhos, meu coração pulsava com a compreensão de que o futuro, longe de ser uma estrada predeterminada, é um campo de infinitas escolhas. E naquela vastidão fui presenteado com visões de quem eu poderia me tornar. Um cientista, um professor, um artista, cada caminho sendo uma expressão do amor e da sabedoria que se revelaram a mim. No entanto, o que mais me tocou foi a simplicidade da mensagem final do meu guia. Não se trata de forçar um futuro específico a acontecer, mas de viver cada momento com consciência, amor e compaixão. É nas pequenas ações, nas escolhas aparentemente insignificantes, que o verdadeiro poder de transformação reside. Quando o momento de partir chegou, uma tristeza suave tomou conta de mim. Deixar aquele reino de luz e voltar ao peso do corpo físico parecia um sacrifício imenso. Mas, ao sentir o amor e o encorajamento do meu guia, fui envolvido por uma paz profunda, sabendo que aquela experiência continuaria a me guiar, mesmo quando os detalhes se tornassem nebulosos. Ao retornar ao meu corpo, a dor física foi o primeiro lembrete de que eu estava de volta à realidade terrestre. O hospital, as máquinas, as vozes ao meu redor, tudo parecia ao mesmo tempo distante e dolorosamente real. Mas dentro de mim, algo havia mudado para sempre. A luz que experimentei, o amor que senti, permanecem como um farol, guiando-me em cada passo da minha jornada. As semanas que se seguiram foram um período de reflexão profunda. A experiência de quase morte transformou minha visão de vida. Os objetivos que antes pareciam tão importantes, agora se revelavam vazios. Em vez disso, encontrei um novo propósito: viver de acordo com as lições que aprendi, valorizando cada momento, cada pessoa, cada oportunidade de espalhar amor e compreensão. À medida que o dia 20 de agosto se aproxima, sinto uma expectativa crescente. Não sei o que esse dia trará, mas estou preparado, com o coração aberto e a mente alerta, para acolher o que vier. E, independentemente do que o futuro reserva, sei que o que realmente importa é como escolhemos viver o presente, com propósito, com gratidão e com a certeza de que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. E assim, minha jornada, que começou com um acidente quase fatal, continua a se desenrolar de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado. Cada dia é uma nova chance de honrar a vida, de celebrar o amor e de contribuir para um futuro que, embora incerto, está repleto de possibilidades. Que essa história, assim como tocou meu coração, possa tocar o seu também, lembrando-nos de que há muito mais além do que os olhos podem ver.